Fala galera da vida hoje, muito bem-vindo novamente ao curso Maratona Java e um grande abraço para todos vocês que são membros do nosso canal. Nessa aula nós vamos falar sobre como passar parâmetros, como é que a gente pode dar dados para que os nossos métodos eles executem fazendo o que quer que eles queiram com os valores. Bom, então para isso nós vamos utilizar ainda a classe calculadora. Eu vou criar aqui novamente um método public, que não vai retornar absolutamente nada, porém ele vai ter uma saída. Multiplica dois números. E você já sabe como é que a gente faz um método sem parâmetros. Agora, como é que a gente faz para adicionar parâmetros? Bom, parâmetros nada mais é do que variáveis locais, variáveis que vão estar vivas durante o contexto, né? Ou seja, da linha 13 à linha 15 desse método. E essas variáveis, elas seguem os mesmos padrões que você tem para variável quando você declara dentro do public void main ou quando você declara aqui nas classes. Então, basicamente, você tem aqui, multiplica dois números, né? Para você declarar que uma variável, falar, eu quero uma variável para executar esse método, eu preciso dessa variável. Então, lembra da analogia da maçã? Se você está falando que eu preciso cortar uma maçã, você precisa me dar uma maçã. Se você não me der a maçã, como é que eu vou cortar a maçã? E aqui é a mesma coisa. Eu falo, primeiramente, int, da mesma forma que você viu lá nos laços de repetição for, e, por exemplo, o que eu quero, a variável, o identificador. Então, essa é a sintaxe, é o identificador, que pode ser qualquer um dos tipos primitivos ou qualquer um das variáveis do tipo de referência, até mesmo arrays, e o identificador. Mesma regra, o identificador não pode ser uma palavra reservada. Se você tentar usar int vai dar problema. Se você tirar o int daqui e colocar o int para cá, também vai dar problema. Então, essa é a sintaxe. E as convenções de código, elas também funcionam da mesma forma aqui. Se você tem um número com palavra composta, a variável número com palavra composta, número para somar, você precisa colocar na sintaxe camel case, que é a primeira letra maiúscula de cada palavra subsequente do número. Então, agora nós temos aqui um método public, que não vai retornar nada, que o nome é multiplica dois números, e o método para funcionar precisa que você mande uma variável do tipo um número para ele, uma variável do tipo inteiro. Como é que a gente faz para receber mais de uma? Porque estou falando, multiplica dois números. É muito simples, vírgula, int, num2. Bom, aqui tem um pequeno cuidado que você tem que ter, porque às vezes você vai escrever algo assim. Int no1, num2. Na verdade, isso não funciona, é um erro de sintaxe do Java, você pode ver que tem um erro de compilação. Então, o correto é replicar exatamente o que você fez no primeiro parâmetro. Int no1, vírgula, aí de novo, novamente, o tipo que você quer, qualquer um dos primitivos ou reference, e em seguida o identificador dessa variável. Então, eu estou falando que para executar esse método, eu preciso passar dois valores numéricos inteiros. E agora, salte num, vou colocar no 1. Então, você pode ver que se eu alterar o valor aqui, eu preciso também alterar aqui, vezes num 2. Bom, agora que nós temos o nosso método praticamente pronto, praticamente não, ele está pronto, nós precisamos executar. Eu vou criar uma nova classe, calculadora, Java Class, calculadora teste02. Você já sabe, psvm, tem que importar primeiramente a classe, em seguida nós damos um nome para a variável de referência, criamos um objeto e agora nós vamos chamar. Então o IntelliJ ele ajuda a gente bastante, porque na hora que nós colocarmos aqui ponto .m, multiplica dois números, você vai ver que ele já está dizendo que, opa, esse cara aqui ele precisa de algo para funcionar, que são dois números inteiros. Então, quando você cria os números na calculadora, está criando o método, o que você está colocando, aqui dentro dos parênteses é chamado de parâmetro. Porém, quando você passa, na hora que você está chamando, ele é chamado de argumento. Então, estou falando que para executar esse método, eu preciso de dois argumentos. E você pode ver que o IntelliJ está dando int no 1, int no 2. Se você perder esse foco aqui e ele não aparecer, é só você apertar Ctrl P. De poxa vida. E você vai ver que no 1, no 2. Quase sai palavrão. E agora eu vou passar o número. Então,
10, 20. Mas lembre-se, o número que eu estou passando aqui, no momento que eu criei esse método nessa classe calculadora, eu não faço ideia de que número vai vir aqui. Então é algo que você também às vezes precisa levar em consideração quando você está codificando, se realmente a pessoa está passando algo certo, né? Então, por exemplo, se estivesse fazendo uma divisão e o número 2 fosse zero. Então, eu não sei, no meu caso aqui não tem problema, porque é só uma multiplicação, mas eu não sei, o que eu sei é que eu vou fazer a multiplicação desses dois números que eu estou recebendo. Então, essa multiplica dois números, essa linha aqui é como se fosse um contrato. E esse contrato está falando, olha, para eu funcionar, eu preciso que você me passe dois valores inteiros. Nós vamos executar agora, Ctrl Shift F10. Nós temos o resultado 200. Então, você está passando essa variável aqui, dois números, se você voltar, é como se você estivesse fazendo uma associação simples, tá? Então, você está falando que o valor 10 vai ser colocado dentro desse valor, dessa variável local, no 1. E todas as regras que você já viu até agora se aplicam também. Então, por exemplo, isso daqui, ó, int num recebe 10. Basicamente, o que está acontecendo aqui é isso. Significa que você tentar passar um double aqui, você vai ter um erro de compilação. Significa que você também não pode passar um double aqui, porque vai ter o mesmo erro. Você não pode associar, colocar dentro de um espaço de memória para inteiro um valor double. Se você quiser, você precisa fazer um cast. Aí funciona. E a mesma coisa aqui. Se você quiser, você pode fazer um cast, que ele também funciona. Mas isso é muito feio, não façam isso. Aí, nós podemos também trocar, não precisa ser necessariamente ser o mesmo tipo. Você pode ter aqui, por exemplo, um float. Um float, ele recebe um int sem problemas, então você pode manter dessa forma. Porém, se você quiser colocar 20.5, tem que colocar um F, por quê? Porque os números literais, os números que você escreve diretamente no código que são decimais, são considerados double. Então aí você põe um Fzinho aqui e ele funciona. Não necessariamente precisa ter dois, você pode criar mais parâmetros, porém, existe uma regrinha meio que de boas práticas. Se você tem uma função, um método com mais de 3 argumentos, significa que seu método, sua função está fazendo muita coisa. Então você, tecnicamente, poderia dividir em métodos menores. E quando você altera, por exemplo, você coloca outro número, eu falei, isso daqui é como se fosse um contrato. Você está trocando o contrato, você está alterando e você já vai ter agora um erro de compilação. Por quê? Porque você precisa passar um terceiro número, senão o método não consegue ser executado. Então aqui, para funcionar, você teria que alterar aqui e passar um terceiro número. Apesar desse terceiro número não estar sendo usado para absolutamente nada. Se eu executar aqui com o Shift F10, você vai ver o resultado. Porém, esse número 3 aqui está sendo ignorado. Então você não sabe o que está acontecendo, porque isso é o que o método tem que fazer. Você só vai se importar de pegar o resultado. Então, como ele vai fazer isso? A maioria das vezes você não se importa. Bom, como você está fazendo, você se importa, mas poderia ser uma chamada remota para um outro programa, que é muito comum. Então a gente apaga aqui, volta lá e apaga aqui também. E arrumou agora o problema. Bom, então era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. É uma pequena introduçãozinha básica sobre passagem de parâmetros e argumentos. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!